O último guardião, o relógio no pulso de Benjamin Tennyson, emitiu um brilho verde venenoso segundos antes de toda a cidade de Bel-Ur explodir em chamas. Ninguém viu vindo. Um segundo, as pessoas caminhavam para o trabalho, crianças brincavam nos parques, carros buzinavam no trânsito. No segundo seguinte, uma onda de energia esmeralda varreu quarteirões inteiros, desintegrando prédios como castelos de areia, evaporando pessoas em silhuetas de cinza, que o vento levou antes mesmo de caírem. O céu ficou negro como petróleo queimado. O chão rachou em fissuras que vomitavam fumaça tóxica. E no epicentro do caos, flutuando 3 metros acima do asfalto derretido, estava Ben 10, mas não era mais o herói que o mundo conhecia. Era algo muito pior. Max Tennyson sabia disso havia semanas. Ele estava escondido no porão reforçado da loja de ferragens abandonada quando o ataque começou, os dedos calejados tremendo, enquanto ajustava o equipamento que tinha roubado da base subterrânea dos encanadores. Seu próprio neto, a criança que ele tinha encontrado naquele verão, 10 anos atrás. O garoto que ele tinha treinado, moldado, transformado em protetor da Terra. Agora era o maior inimigo da humanidade. E tudo tinha começado com uma simples pergunta. Por que salvar quem não merece ser salvo? Max ainda lembrava da noite em que Ben disse isso. Eles estavam voltando de uma missão contra os Cavaleiros Eternos, e Ben tinha acabado de salvar 200 pessoas de um ataque terrorista coordenado. Estava coberto de sangue, não o dele. Sentou no banco traseiro do Ferrugem com aquele olhar vazio, distante, as mãos manchadas de vermelho descansando frouxas no colo, e simplesmente perguntou, como se fosse óbvio. Como se a resposta não importasse mais. Max deveria ter visto os sinais muito antes. As missões cada vez mais violentas. A forma como Ben parou de tentar prender vilões e começou a eliminar eles sem hesitação. O jeito que ele falava sobre humanos, não nós, mas eles. Como se já não fizesse mais parte da espécie. Como se tivesse evoluído para algo superior. E estivesse olhando para baixo com desprezo. O Omnitrix tinha feito algo com ele. Ou talvez tivesse apenas revelado o que sempre esteve lá, adormecido, esperando. Agora Max corria pelas ruas em chamas, a mochila pesada de explosivos caseiros nas costas, os pulmões queimando com a fumaça acre que enchia o ar. Precisava chegar ao centro de comando dos encanadores, antes que Ben encontrasse a localização exata. Antes que ele destruísse as últimas defesas organizadas do planeta. Antes que não restasse ninguém capaz de detê-lo. Virou a esquina de uma padaria desmoronada e congelou. Gwen estava ali. Sua neta, a prima de Ben, bloqueava o caminho com as mãos envolvidas em energia mana roxa e crepitante. Os olhos dela brilhavam com poder bruto que fazia o ar vibrar. Mas ela não estava em posição de ataque. Estava chorando, lágrimas deixando rastros limpos no rosto coberto de fuligem. Vovô, para. Por favor, para com isso antes que seja tarde demais. Gwen, sai da frente agora. Max manteve a voz firme, mas o coração estava despedaçando dentro do peito. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. Não finge que não sabe. Ele ainda pode ser salvo. Eu sei que pode. Ainda é o Ben lá dentro. Eu sinto a essência dele. Só está confuso, perdido, consumido pelo poder. Se conseguirmos tirar o Omnitrix, se conseguirmos fazê-lo lembrar quem ele era, tentamos. Max gritou, e a voz rachou feito vidro. 7 vezes, Gwen. 7 tentativas diferentes. Ele matou 12 agentes treinados na última. Matou a Magister Patelidai com as próprias mãos, enquanto ela implorava por misericórdia, implorava em nome da amizade que tinham. Isso não é confusão, é escolha deliberada. Ele tem 16 anos, e já matou 16.000 pessoas só hoje. O silêncio que caiu entre eles foi quebrado apenas pelo som distante de explosões, e o crepitar de incêndios que consumiam o que restava da cidade. Gwen cerrou os punhos, a energia mana pulsando mais forte, mais perigosa, formando lâminas afiadas ao redor dos dedos. Max conhecia aquele olhar. Ela ia lutar contra ele. Família contra família. Não me faça te machucar, vovô. Não me faça te matar, menina. Eles se encararam através da fumaça. Amor contra dever. Esperança contra realidade. Então uma voz nova cortou o ar como lâmina aquecida atravessando manteiga. Que cena tocante. Família se despedaçando por minha causa.
Ben desceu do céu envolto em chamas verdes radioativas, já transformado, mas não era nenhum dos alienígenas que o mundo conhecia dos noticiários. Era algo novo, algo que o Omnitrix não deveria ser capaz de fazer, uma fusão distorcida e aberrante de 4 braços, chama e XLR8, uma aberração muscular de 3 metros com pele fumegante e rachada, olhos que brilhavam como fornalhas nucleares. A voz saía distorcida por 3 laringes diferentes, inumana, mas ainda reconhecível sob as camadas de monstruosidade. Família reunida para a despedida final. Que gentil da parte de vocês me pouparem o trabalho de caçar um por um. Max não pensou, não hesitou. Ativou o detonador remoto escondido na manga. Explosões em cadeia ecoaram por todo o quarteirão numa sinfonia de destruição planejada. Cargas de termalita especialmente desenvolvidas para atravessar escudos de energia alienígena. A onda de calor jogou Max e Gwen longe como bonecos de pano, mas quando a fumaça espessa finalmente baixou e a poeira assentou, Ben estava de pé no centro da cratera, completamente intocado, sorrindo com 3 bocas cheias de dentes afiados. Sério, vovô? Termalita classe 5? Você me ensinou sobre termalita quando eu tinha 10 anos. Lembra? Foi na missão contra os Igibred em Portland. Ele deu um passo à frente, o asfalto derretendo e borbulhando sob suas pegadas massivas. Vocês dois ainda não entenderam a realidade básica da situação. Não tem arma nesse planeta miserável que possa me arranhar. Não tem exército que me assuste. Não tem herói que chegue perto. Passei 5 anos salvando essa espécie patética de si mesma, arriscando minha vida 1000 vezes. E tudo que recebi foi ingratidão, medo irracional e traição covarde. Então decidi finalmente, se eles querem um monstro para temer, vou dar exatamente isso. Gwen se colocou entre Ben e Max, as pernas tremendo mas a postura firme. Ben, escuta só um segundo. Eu sei que você foi machucado. Sei que as pessoas te decepcionaram. Sei que é pesado demais carregar o destino do mundo nos ombros com 16 anos. Mas isso não é você de verdade. Você é herói, você é bom, eu sou um deus preso numa gaiola de carne fraca e limitações ridículas. Ben tocou o símbolo pulsante do Omnitrix no peito, e o relógio respondeu com luz radioativa que fez Gwen recuar. Esse dispositivo tem acesso catalogado a mais de 1.200.000 formas de vida alienígenas inteligentes. 1 milhão de formas de poder absoluto e ilimitado. E vocês realmente acham que eu devia desperdiçar isso para salvar uma espécie que mal consegue parar de se matar por território e recursos por 5 minutos seguidos? Que envenena o próprio planeta por lucro de curto prazo? Que transforma crianças em soldados e chama isso de patriotismo e dever? Nem todos são assim, Gwen sussurrou, a voz quebrando. Tem pessoas boas. Tem esperança. Tem o suficiente de podres para contaminar todo o resto. Ben começou a brilhar intensamente, mudando de forma novamente, os músculos se reorganizando com sons úmidos e nojentos. Fiz as contas, Gwen. Analisei os dados climatológicos, sociais, econômicos. Em 100 anos, os humanos vão acabar com 70% de toda a vida multicelular no planeta. Em 200, vão colonizar Marte e a Lua e repetir o ciclo destrutivo. Em 500, vão ser uma praga galáctica, que o Conselho Galáctico vai ter que exterminar de qualquer jeito. A solução mais ética e eficiente? Extinguir agora. Limpar a Terra completamente. Deixar a vida recomeçar do zero, sem o vírus humano. Max se levantou com as pernas tremendo de exaustão e idade, puxando a última arma que tinha, um revólver antigo da Segunda Guerra, praticamente inútil contra alienígenas, mas carregado de memórias e simbolismo. Você vai ter que me matar primeiro, garoto, e eu não vou morrer fácil. Ben olhou para o avô com algo que poderia ser tristeza verdadeira. Ou talvez fosse apenas desprezo mascarado de nostalgia. Eu sei, vovô, e isso me entristece de verdade. Ele ergueu a mão gigantesca, energia verde acumulando na palma. Gwen gritou com tudo que tinha, liberando uma explosão concentrada de energia mana que rasgou o ar como relâmpago roxo apocalíptico. Ben bloqueou sem esforço aparente, mas a força pura o fez ecoar meio passo. Ele piscou múltiplos olhos, genuinamente surpreso. Você ficou absurdamente mais forte. Treinei 12 horas por dia. Gwen avançou, os olhos brilhando de poder dimensional. Treinei todos os dias desde que você nos traiu. E descobri algo importante.
O Omnitrix pode ter 1 milhão de alienígenas, mas o Legion de Chalmers tem acesso direto a 5 dimensões paralelas de energia mística, pura e primordial. Você pode ser fisicamente mais forte que eu, Ben, mas eu te conheço. Cada movimento, cada estratégia, cada fraqueza emocional. Crescemos juntos, lutamos lado a lado por anos. E vou usar absolutamente tudo isso para te derrubar. Eles colidiram como tempestades cósmicas. A batalha foi brutal, cataclísmica, apocalíptica. Gwen canalizava energia dimensional bruta, criando construtos de mana que explodiam como supernovas em miniatura. Ben mudava de forma a cada 3 segundos gigante, besta, fantasmático, feedback, enormossauro sempre um passo calculado à frente, sempre mais forte, sempre mais cruel. Prédios inteiros desabaram como dominós. O chão se abriu em crateras fumegantes. Max disparou o revólver sabendo que era completamente inútil, mas precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa para ajudar. Então Gwen fez o impensável, o suicida. Ela se jogou contra Ben não para atacar, mas para abraçar com força total. Envolveu os braços ao redor da forma alienígena dele e liberou toda a energia mana acumulada de uma vez, direto no núcleo do Omnitrix, tentando sobrecarregar os circuitos galvânicos, fritar o sistema operacional, talvez até matar os dois no processo se fosse necessário. A luz roxa e verde se fundiu numa explosão branca que cegou o mundo e fez a realidade tremer. Quando Max finalmente conseguiu ver novamente através das lágrimas e da luminosidade residual, eles estavam caídos no chão. Gwen inconsciente, sangrando pelos ouvidos e nariz. Ben de volta à forma humana magra, o Omnitrix visivelmente rachado, faiscando erraticamente, apagando e acendendo em sequências aleatórias. Max correu tropeçando, pegou o neto pelos ombros tremendo. Os olhos castanhos de Ben estavam diferentes agora, confusos, perdidos, assustados, quase humanos de novo pela primeira vez em meses. Vovô, a voz saiu pequena, quebrada, de criança. O que eu fiz? Por favor, diz que isso é pesadelo. Max olhou ao redor lentamente. A cidade em ruínas ainda fumegantes. Os corpos carbonizados. As cinzas que eram pessoas horas atrás. Olhou de volta para o garoto que tinha criado como filho, que tinha amado incondicionalmente, que tinha perdido para o poder e a arrogância, e tomou a decisão mais difícil e dolorosa da sua vida inteira. Puxou uma faca de Tachyon puro do cinto, a única substância conhecida capaz de cortar o Omnitrix, sem detoná-lo, e pressionou a lâmina brilhante contra o pulso de Ben. Não, 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 não. Ben tentou recuar desesperado, mas estava fraco demais para se mover. Vovô, espera, eu posso consertar tudo, eu posso usar o conserta tudo, eu posso reverter, eu posso. Não pode, garoto. Mortos não voltam. Max sentiu lágrimas quentes descendo pelo rosto enrugado. E eu não posso deixar você tentar de novo. Mas sou seu neto. Você me ama. Você sempre disse que me ama. Você, exatamente por isso. E cortou com um movimento preciso. O Omnitrix se soltou do pulso de Ben com um estalo anticlimático e definitivo, caindo no chão rachado ainda faiscando fracamente. Ben gritou, não de dor física, mas de algo infinitamente pior, a sensação visceral de ter 1000 vidas arrancadas de uma vez, de voltar a ser apenas humano comum, pequeno, fraco, mortal, insignificante. Max pegou o relógio alienígena com mãos que não paravam de tremer, e o esmagou repetidamente sob a bota militar, até virar pó verde luminescente. Ben desabou de joelhos na cinza, soluçando como criança pequena perdida. O que você fez? O que você fez? Eu era importante. Eu era necessário. Eu era o único que podia salvar. Eu era um garoto. Max se ajoelhou dolorosamente, abraçando o neto que tremia descontrolado. Apenas um garoto de 10 anos que recebeu poder divino, jovem demais para compreender as consequências. E a culpa é toda minha por não ter visto. Gwen se mexeu fracamente, gemendo de dor. Max a ajudou a sentar com cuidado. Ela olhou para Ben chorando, depois para o pó verde brilhante, onde o Omnitrix tinha estado. Acabou? Ela sussurrou, a voz mal saindo. Acabou. Sirenes começaram a soar ao longe, o que restava dos serviços de emergência, finalmente chegando às ruínas fumegantes.
Max olhou para o céu ainda negro de fumaça tóxica. Belwood tinha sido completamente destruída. Dezenas de milhares de civis inocentes mortos em minutos. E o responsável direto estava chorando inconsolável nos braços dele. O que fazemos agora? Gwen perguntou, tocando gentilmente a cabeça de Ben. Max olhou para Ben, apenas Benjamin Tennyson agora, sem poderes alienígenas, sem destino grandioso, apenas um adolescente traumatizado e assustado, que tinha ido longe demais e não sabia como voltar. Tentamos recomeçar do zero, e desta vez, não com poder. Max apertou os dois netos contra o peito, com escolha consciente, com humanidade. Acima deles, através das nuvens espessas de fumaça negra, uma única estrela teimosa começou a brilhar, fraca mas persistente. A Terra tinha sobrevivido ao seu suposto salvador. Agora precisava aprender a viver sem precisar de heróis impossíveis. Fim.